Turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás. Esse é o nosso mini curso de resumão em anatomia. É um curso que tem o objetivo de fazer você lembrar ou conhecer os princípios básicos desse conteúdo. Então, se você gosta de anatomia, já se inscreve aqui no nosso canal, clica no botãozinho de gostei, porque toda semana tem um conteúdo novo, todo mês tem um curso gratuito para vocês. Então, vamos deixar de conversa, bora pro conteúdo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema cardiorrespiratório, o meu sistema favorito, que é o sistema que fala sobre o coração e o pulmão. Então, pega papel e caneta e bora lá! Vamos começar com as generalidades do sistema respiratório. Gente, lembrando que o nosso curso, ele é um curso de resumão, é um curso básico. Qual é a ideia? Que você conheça as principais estruturas desse sistema. Mas não fica triste, aqui no nosso canal eu vou colocar aulas falando detalhadamente sobre cada um desses sistemas. Mas vamos! O sistema respiratório, ele é um conjunto de órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio e do ar e trazer isso para dentro do nosso organismo e do nosso organismo retirar o gás carbônico, tá? Ele vai ser formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões e as vias respiratórias vão ser as cavidades nasais, faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares, tá certo? Então, o nosso sistema respiratório é formado por todos esses órgãos aí. Mas tem algumas coisas que não estão diretamente ligadas ao sistema respiratório que são importantes, como, por exemplo, o músculo do diafragma e as costelas. É através deles que a gente consegue fazer o movimento de expiração e inspiração, através da contração e relaxamento dessas estruturas. Mas vamos falar sobre a estrutura mesmo do nosso sistema. A gente vai ter as fossas nasais ou cavidades nasais, que é o local por onde o ar vai passar. Nas fossas nasais, a gente vai ter ali a função de umidificar esse ar e de filtrar esse ar, tá? Porque o ar que a gente respira do ambiente, ele é muito diferente das estruturas e da temperatura que está dentro do nosso corpo. Então, na cavidade nasal, a gente vai fazer esse grande filtro através dos pelos. Vamos também aquecer e umidificar esse ar, tá? Depois da cavidade nasal, a gente vai ter a faringe. A faringe é um órgão músculo-membranoso que vai ter duas funções. Ela vai funcionar tanto para o sistema digestório quanto para o sistema respiratório. A parte que vai estar relacionada ao nosso sistema respiratório é a nasofaringe, enquanto a parte que vai estar para o sistema digestório é a orofaringe, tá bom? Depois da faringe, eu venho para a laringe. A laringe, ela é um tubo que apresenta mais ou menos 5 centímetros de comprimento e ela vai ter uma forma irregular. A laringe vai garantir que a faringe se conecte com a traqueia. É na laringe também que a gente vai ter a epiglote, que nada mais é que um prolongamento dessa estrutura, e vai ser a epiglote que vai fazer essa divisão ali do que vai para a região do nosso estômago, né, região digestória, e o que vai para dentro da região dos nossos pulmões, tá? Na laringe também eu vou encontrar as pregas vocais, que vão ser responsáveis pela reprodução do som. Uma vez que o ar passa por essas estruturas, a gente consegue ter o som, a nossa voz produzida. Depois da laringe, eu vou encontrar a traqueia. A traqueia é um tubo formado de cartilagens em formato de C. A traqueia vai se ramificar e vai dar origem aos brônquios. Então, a gente já viu aqui cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, e agora a gente vai para os brônquios. Os brônquios são as ramificações da traqueia. Eles vão penetrar um a cada pulmão. Então, eu vou ter um brônquio para o lado esquerdo e um brônquio para o lado direito. Essa região dos brônquios em que adentra nos pulmões, eu vou chamar de região do íleo pulmonar, tá? Os brônquios eu vou dividir em brônquios primários ou principais
e secundários ou lombares. E aí eles vão se ramificando em terciários e segmentares. Mas eu preciso entender que eu vou ter logo no primeiro começo os brônquios primários, que são os que vão se ramificar dentro do pulmão. Esses brônquios, eles vão ser diferentes para o lado direito e para o lado esquerdo. Para o lado direito, eu vou ter os brônquios se dividindo em 3 brônquios secundários. Já para o lado esquerdo, eu vou ter ele se dividindo em 2 brônquios. Quando a gente vê ali a próxima foto do pulmão, a gente vai ver bem essa divisão. Por causa dessa ramificação, a gente vai ter um pulmão com 2 lobos e o outro pulmão com 3 lobos, que é justamente a marcação desta ramificação dos brônquios, tá? E aí os brônquios também vão se subdividindo e vão dar origem aos bronquíolos, que seria um brônquio mais fino, um brônquio menor. Os bronquíolos já não vão ser mais de cartilagem. Eles vão continuar se ramificando, ou seja, vão continuar se afinando até chegar na parte de transição respiratória e vão abrir nesta região um duto, que vai ser chamado de duto alveolar, que são os nossos alvéolos pulmonares. Então eu vou dizer assim, ó, a traqueia é um tubo membranoso que vai se ramificando. Se ramifica em 2 brônquios, que continuam um tubo membranoso, que vai fazer a penetração no pulmão. Esses brônquios vão continuar se ramificando, ou seja, eles vão continuar crescendo, só que agora num tamanho menor e não mais de cartilagem, que vai ser os meus bronquíolos. Os bronquíolos vão continuar se ramificando até chegar numa estrutura menor, que vão ser os meus alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são as estruturas que vão fazer parte da última árvore brônquia da gente. Elas vão estar localizadas lá no final daquele ducto alveolar. São semelhantes a pequenas bolsas e na parede desses alvéolos a gente vai encontrar um tecido epitelial fino, que é onde vai ocorrer as trocas gasosas, tá? E aí esses alvéolos normalmente eles são organizados em grupos, que é o que a gente vai chamar de saco alveolar, tá bom? Então, ó, percebam como eu falei com vocês, quando a gente olhar para a imagem dos pulmões, a gente vai ver que um pulmão ele vai ter 3 divisões e o outro vai ter 2. O pulmão com 3 divisões é o nosso pulmão direito. O pulmão com 2 divisões é o nosso pulmão esquerdo. Importante, quando eu tenho um paciente afogado, normalmente ele afoga, ou seja, entra mais água no meu pulmão direito. Por que isso, Thay? Porque se você olhar o brônquio primário direito, ele é mais verticalizado do que o brônquio primário esquerdo. E aí logo, quando a água passa ali, né, pela faringe, laringe, traqueia, ela acaba descendo mais para o lado direito do que para o lado esquerdo. Por isso que no paciente afogado a gente coloca ele deitado, preferencialmente para a direita, porque já é o pulmão que está danificado, né? Para que esse paciente consiga respirar com o pulmão esquerdo. E aí, na nossa outro cantinho aqui da imagem, a gente consegue ver os bronquíolos, ó, as terminações do bronquíolo e as bolinhas que são os nossos sacos alveolares ou ductos alveolares. Cada pontinha desse aqui é um alvéolo e a rede de capilares onde vai ocorrer a troca gasosa. Então, o ar vai passar, vai chegar nessa região aqui. Eu vou fazer a filtragem, vou pegar as substâncias, as moléculas de oxigênio e vou botar para dentro desse sangue e vou retirar ali as moléculas de dióxido de carbono, tá bom? O que eu preciso prestar atenção? Que os pulmões não são iguais, os pulmões são diferentes. Primeiro, o pulmão é um órgão em formato de cone, que vai ter uma consistência esponjosa, tá? E cada pulmão vai ser revertido por uma membrana chamada pleura. Os 2 pulmões vão estar separados por um local chamado mediastino. Esse espaço que a gente está vendo aqui entre um pulmão e outro, essa região aqui, é o mediastino, tá? E aí, nesse mediastino, eu vou ter o coração, o esôfago, o timo, artérias e veias e uma parte da traqueia nesta região, tá bom? Diferenças entre os pulmões. O pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo.
sendo dividido em lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Como eu falei com vocês, por causa da ramificação do brônquio primário, a gente vai ter 3 divisões nesse pulmão direito. Também vai apresentar 2 fissuras, que é essas marcas mais fundas que vocês estão vendo ali. Já o pulmão esquerdo, ele vai ser formado por 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior. E nesse caso ele vai ter só uma fissura também. Além disso, no pulmão esquerdo eu encontro a impressão cardíaca, que é essa depressão que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ou a fissura cardíaca, beleza? O que ocorre? Nesta região ali, nos pulmões, eu vou ter 2 movimentos, o de inspiração e o de expiração. A inspiração vai garantir a entrada do ar. A expiração vai garantir a saída do ar. Na inspiração, eu vou ter a ação do diafragma e da minha caixa torácica. No caso, o diafragma vai fazer uma contração que vai dar espaço para esses pulmões se encherem de ar. E na expiração, o diafragma vai relaxar, e aí quando ele relaxa, ele empurra a base desse pulmão, que vai fazer com que o ar saia de dentro deles, tá bom? Então aqui a gente tem a imagem de um pulmão humano, o vermelhinho bonitinho seria um pulmão humano saudável, e o mais escurecido é um pulmão humano de um fumante, tá, galera? Então isso aí que vocês estão vendo realmente é uma necrose causada pela nicotina, tá? Dúvidas até aí? Se tiver dúvida, bota no comentário. Vamos agora para o sistema cardiovascular, um dos meus sistemas também favoritos. Esse é o nosso coração, e aí percebam que ele é cheio de estruturas. Mas o sistema cardiovascular tem algumas funções importantes. Quais são elas? O transporte de gases do pulmão aos tecidos e dos tecidos para o pulmão. Vai fazer também o transporte dos nutrientes das vias digestivas para os tecidos. Vai estar relacionado, à coagulação sanguínea, distribuição de hormônios, proteínas, distribuição também de anticorpos. Também vai estar falando da questão da manutenção da nossa temperatura e eliminação dos resíduos. O sistema cardiovascular ele vai ser composto por 3 componentes. Eu vou ter o coração, os vasos sanguíneos, que vão ser as artérias, as veias e os capilares, e o sangue, tá? O coração, ele é um órgão muscular oco com 4 cavidades e ele está situado entre os pulmões, lá no mediastino, onde a gente viu nos slides anterior, tá bom? O pulmão, ele vai ter o seu ápice na parte de baixo e a sua base na parte de cima. Não pode confundir. Essa parte aqui de baixo do pulmão é o meu ápice, que está ligeiramente voltado para a esquerda. E aqui em cima a gente está vendo esse monte de veias e artérias, é a minha base, tá? O pulmão, ele tem cerca de 300 gramas de peso e também vai ser revestido por membranas. Lá no pulmão, eu tenho as pleuras. No coração, eu vou ter as camadas que eu vou chamar de pericárdio. Então, ó, ele vai ter uma média ali de peso de 300 gramas e também vai ter uma membranazinha que vai envolver. Eu vou ter o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso, tá? O fibroso é o pericárdio na região superficial, na parte externa, e o seroso é o que está mais profundo ali dentro na estrutura do nosso coração, tá bom? O coração também ele vai ser dividido em camadas. Eu vou ter a camada do miocárdio, propriamente dita, e a camada do endocárdio, tá? Então, o miocárdio é a camada média mais espessa, que vai ser composta daquele músculo que a gente viu lá nas aulas anteriores, o estriado cardíaco, tá? E aí é no miocárdio que vai ocorrer aquela contração da musculatura que vai gerar os batimentos cardíacos. E o endocárdio é a camada mais interna do coração. E aí essa camada ela é feita de um tecido epitelial
que deixa essa parte lisa e brilhante, permitindo assim que o sangue consiga circular com grande facilidade por dentro dessas cavidades, tá? Quais são essas cavidades do coração? Eu vou ter 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios vão estar na porção superior do coração e vão ser responsáveis por receber o sangue, ou do corpo ou do pulmão. Os ventrículos vão estar na porção inferior do coração e aí vão ser responsáveis por bombear o sangue, ou para o corpo ou para o pulmão, tá bom? Curiosidade sobre o coração. Do lado direito sempre vai passar sangue venoso, quanto do lado esquerdo sempre vai passar sangue arterial. A gente já vai conhecer que tipo de sangue são esses. Outra coisa, o movimento de contração do coração se chama sístole. O movimento de diástole do coração, o movimento de relaxamento, né, do coração se chama diástole. Então, o coração contraiu, sístole. O coração relaxou, diástole. É através dessa contração e relaxamento que o coração consegue encher de sangue e bombear o sangue para o restante do nosso corpo, tá? Então, a gente tem aqui no lado o plasma, os leucócitos e plaquetas e os eritrócitos. O conjunto disso tudo forma o nosso sangue. O plasma vai ser a parte líquida do sangue, tá? Rico em proteínas e água. Os leucócitos e as plaquetas, eu vou ter os leucócitos ali, ou glóbulos brancos, trabalhando na defesa do meu organismo, e as plaquetas trabalhando na questão de coagulação sanguínea. E os eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, vão estar trabalhando ali no transporte de gases. Tá, e aquelas outras substâncias que você falou? As outras substâncias passeiam no nosso sangue através do plasma. A gente também vai ver que os vasos sanguíneos são diferentes. Eu tenho as artérias, as veias e os capilares. Já pararam para pensar como que o sangue retorna do seu pé para o coração? Ele vai retornar através das veias. E o que vai fazer com que esse sangue consiga subir e não fique todo parado lá no seu pé são as válvulas que eu encontro dentro das veias. Elas impedem que o sangue faça um refluxo. O sangue dentro do nosso corpo, ele sempre atua em sentido único. Ele não volta. Então, cuidado com esse negócio de eu vou ficar de cabeça para baixo, o sangue vai todo para a cabeça. Não é bem assim que funciona, tá? Dentro das veias, eu vou ter essas válvulas que vão impedir com que esse sangue retorne para o mesmo lugar onde ele já passou, tá? Característica dessas estruturas. As artérias, elas vão ser mais espessas, vão ser mais largas e mais profundas. E geralmente, dentro das artérias, eu vou encontrar sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio. Nas veias, eu vou ter uma estrutura mais fina, porém mais superficial. E normalmente, dentro dela, eu vou encontrar um sangue um sangue venoso, normalmente. E os capilares são vasos microscópios que vão fazer essa conexão entre as veias e as artérias, tá? E é nos capilares que vai ter a troca dos gases, do oxigênio com dióxido de carbono. Lembra que eu falei que o sangue tem ali aquelas células específicas? Então, para a gente relembrar, quando eu falar de plaquetas, eu vou estar falando de uma célula que é gerada lá na medula óssea, lembra? O sistema esquelético não tem essa função? E ela vai estar diretamente relacionada ao processo de coagulação sanguínea. As plaquetas, vocês também podem encontrar ela sendo chamada de trombócitos, tá? As hemácias ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos estarão responsáveis pela questão do transporte de gases. E os leucócitos ou glóbulos brancos vão estar responsáveis pela defesa do organismo. A gente ainda vai ter uma aula aqui para falar sobre os leucócitos, está dentro desse curso, lá no nosso sistema imunológico. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses leucócitos, porque a gente tem 21 tipos ao todo, tá bom? E circulação pulmonar ou circulação sistêmica. Que é isso? O sangue, a gente já viu aqui que eu tenho um sangue arterial e um sangue venoso. O sangue arterial é um sangue rico em gás de oxigênio.
E o sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Na anatomia, a gente usa normalmente a cor vermelha e azul para diferenciar esse sangue. Onde está azul, eu vou ter um sangue venoso. Onde está vermelho, eu vou ter um sangue arterial. Então, ó, quando o coração faz a sístole, que é a contração, ele vai deixar esse sangue sair de dentro dele. E aí o sangue vai sair ou em direção ao pulmão ou em direção ao corpo. Na diástole, que é quando eu faço o relaxamento, é o momento em que o sangue retorna para dentro desse coração. E aí ele vai retornar do pulmão ou ele vai retornar do corpo. Eu tenho dois tipos de circulação. A circulação sistêmica é a circulação que vai para o meu sistema, que vai para o corpo todo. É a circulação que o sangue sai do coração, vai para o corpo todinho, faz a troca de gases e retorna para dentro do coração de novo. Que é também conhecida como grande circulação, porque ela passou pelo corpo todinho. A pulmonar é conhecida como pequena circulação. Por quê? É a circulação do sangue que está ali dentro do coração, vai para dentro do pulmão e retorna para dentro do coração de novo. Ela é pequena, ela é menor. É nessa circulação pulmonar que o sangue faz a troca de sangue venoso por sangue arterial dentro do pulmão. Porque na circulação sistêmica eu também tenho essa troca. Só que aí essa troca é nos capilares espalhados pelos meus tecidos, tá bom? Então eu tenho o lado direito do coração sempre passando sangue venoso, o lado esquerdo do coração sempre passando sangue arterial. Toda vez que o coração contrai, eu tenho a sístole. Toda vez que ele relaxa, eu tenho a diástole, tá? Os sangues não se misturam. As veias possuem as válvulas que evitam com que esse sangue retorne, faça o retorno venoso, tá? Então, retorne para o mesmo local onde ele já passou, facilitando assim a circulação, beleza? Então, se você tem dúvida ainda como retirar o seu certificado, vale lembrar que uma vez por mês as inscrições do nosso curso para o módulo gratuito são abertas e aí você pode se inscrever lá pelo meu site ou pelo Instagram. Eu vou te mandar o link da prova. Você respondendo a prova, tirando nota igual ou superior a 80 pontos, você ganha o seu certificado gratuito, tá? Tá, eu não quero responder a prova, eu não quero esperar para poder fazer a próxima turma para pegar gratuito. Você pode pegar o seu certificado através da plataforma da Hotmart, pagando a taxa de R$ 4,97. E aí você não precisa fazer a prova, se inscreve lá na Hotmart, paga o valor por Pix, cartão, boleto e na mesma hora você já recebe o acesso para retirar o seu certificado de participação, tá bom? Então, qualquer dúvida você deixa na caixinha de comentários abaixo desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem um conteúdo novo e todo mês tem um curso gratuito. E os nossos próximos sistemas são sistema digestório, sistema renal e os sistemas reprodutores. Então vejo vocês lá na nossa próxima aula.